Bom dia, intercessão da meia-noite, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, seu domingo. Glória a Deus, mais um domingo na face dessa terra. E você faz o quê? Vai para a igreja. Nós temos o nosso domingo, o primeiro dia da semana, iniciar na casa do Pai. O que é que você faz? Você escolhe o horário do culto que você quer ir. Você se apronta com a sua melhor roupa, pega a sua melhor oferta, seu melhor ânimo, sua melhor motivação e vai para a casa do Pai. Como filha, como filho, você vai para a casa de Deus. O que é que você vai fazer na casa do Senhor? Prestar um culto. Você sabe o que é prestar um culto? Prestar uma homenagem, honrar alguém especial. E Deus é o seu Pai e Ele é muito especial. Então você vai agradecer a Ele pela semana que Ele te deu, você vai pedir uma semana abençoada para Ele, né? E você vai honrar o nome dele. Você entra na casa do Pai para você ver o que mesmo? Você entra na casa do Pai para você ver a glória de Deus. Então, não é um clube social a igreja, não é um lugar que você vai passear, que você vai fazer a sua vontade. Você vai fazer a vontade de Deus e ela chama-se casa de oração. Então, quando você entra na igreja, o que é que você faz? Você ora. Você não vai conversar, você não vai bater papo, você não vai vender coisa, você vai orar. Você vai agradecer a Deus. Então, domingo, né, para nós, os filhos de Deus, é muito especial. É o dia de você prestar culto a Ele. E para nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, é o quarto domingo. Então, nós iniciaremos a semana da volta de Cristo, falando da quarta doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu sei que você vai fazer isso porque você é um filho de Deus e você vai. Ah, eu ainda não sou cristão. Então, você vai. Se ninguém não te convidou, não precisa. É só você chegar na igreja, é a casa do seu pai, vai ter uns diáconos na porta, pessoas para te recepcionar. Você entra, senta lá, e você é muito bem-vindo, porque é a casa do seu pai. Vamos lá, não é? Eu não anotei nenhum nome hoje, não foi possível, mas o que estava aqui no celular, eu estou orando. Amanhã tem cirurgia importante, né, de pessoas que vai fazer cirurgia, e o Senhor já está lá, médico dos médicos, operando através da mão dos médicos. Então confia, confia no Senhor. Vamos esperar nele, ter fé nele, né? E tudo vai dar certo no nome de Jesus. Quem está doente, quem está internado, nós cremos no remédio, no bálsamo, né? No bálsamo de cura, que o Senhor disse lá para o povo dele, quando tirou eles do Egito, da Babilônia, que eles estavam todos doentes. O Senhor derramou um bálsamo medicinal. Não tem a receita na Bíblia, mas eu sei que é um remédio poderoso, porque curou todos eles que estavam no exílio. E não vai ser diferente agora. Ele vai derramar esse bálsamo sobre a sua vida, nas águas que você está colocando aí para consagrar, e eu sei que vai fazer toda a diferença. E nesta madrugada, eu quero falar de algo muito interessante. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Você se considera uma pessoa boa, de bom, fruto do Espírito Santo, ser bom? Ou você tem atitudes de bondade? Nós, filhos de Deus, precisamos nos policiar para saber se estamos melhorando ou não. E um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é bondade, misericórdia, né? Bondade. E olha só, eu quero falar de algo muito interessante de uma pessoa, de uma mulher, né? Essa mulher, ela chamava Talmude. Pode se traduzir Talmude, ou pode dizer Batia, ou Bitia, né? Ela é a filha de Faraó. Essa mulher, ela, que coisa, ela era uma pessoa boa. Uma pessoa boa
geralmente ela é misericordiosa. E o que é uma pessoa misericordiosa? É aquela pessoa que o coração dela é sensível à dor do outro. A dor do outro, quando te faz chorar, ela coloca um limite. Você chora, coitado, sente a dor, mas você não tem nenhuma atitude. A atitude de bondade nos leva a ser sensível, mas racional. Então você tem um coração com bondade, você tem um fruto do Espírito Santo, você é uma pessoa boa. A bondade, ela traz misericórdia. Então, quando você vê uma pessoa sofrendo, você faz o quê? Em vez de chorar, você toma uma atitude. Seu coração é sensível à dor do outro e ele se move para uma ação. Então, há uma grande diferença de ter atitudes de bondade e ser uma pessoa boa. Atitudes de bondade é mais fácil, porque se vê uma pessoa com fome, você dá um pão, a pessoa está precisando de uma coisa, você dá atitudes de bondade. E você consegue ser ruim com um animal, ser ruim com uma outra pessoa, você consegue ter atitudes de bondade com um e o outro não. Mas quando se é bom, tem bondade no coração, você é bom para todos. Você é bom para aquele que é bom para você, você também é bom para aquele que é ruim para você. Você simplesmente é bom. E olha assim, um personagem da Bíblia, essa Talmud, ou Batia, ou Bitia, né? A tradução judaica cristã, embora a Bíblia se refere a ela como a filha de Faraó, mas na história você acha o nome dela de Talmud, ou Batia, ou Bitia. Essa moça era uma moça boa. Por quê? O pai dela não era um homem bom. Ele era um homem mau. Ele mandou matar todos os meninos. E esse, um dos meninos que escapou foi Moisés. Não era Moisés antes, né? Foi só depois que a filha de Faraó encontrou ele. Ele era só um bebê de 3 meses. E quando Joquebede, a mãe de Moisés, colocou ele no cestinho, colocou ele no rio Nilo para salvar a vida dele, ele foi adotado por essa moça. Olha só, essa moça ela tinha misericórdia, né? A Bíblia quase não fala dela. Aliás, tem muita mulher boa na Bíblia, muitos personagens bons que a gente devia falar mais deles ainda. E essa filha de Faraó era uma. O que que eu quero mostrar para você? Às vezes a gente fala assim: "Ah, meu pai foi assim, eu sou também". Ah, porque olha essa bitia, essa Talmude. O pai dela era ruim, mas ele era uma pessoa boa. A bondade dela, a misericórdia dela foi tão grande que ela, entre aspas, enfrentou o pai. Ó, você mandou matar os meninos, mas eu vou criar um menino hebreu aqui dentro do palácio, porque ele não vai morrer, não. Ela não conseguiu salvar todos os meninos, mas ela salvou Moisés. Por que que ela salvou Moisés? Porque ela era uma pessoa boa, ela tinha bondade no coração, ela tinha misericórdia no coração. Quando ela via a dor do outro, ela se comovia para uma ação. Se você é uma pessoa boa, mas o outro precisa e você só vai dar coisas que vai passar, às vezes eu gosto de pensar assim. Eu vejo aquelas pessoas, né? Quando a gente passa no farol, eles estão lá pedindo. O que adianta eu dar uma moeda de 50 centavos para uma pessoa que está no farol? Isso é uma atitude de bondade? Não, é uma atitude estúpida. Porque o que que ele vai fazer com 50 centavos? Nada. Um pãozinho está custando R$ 1. Então, eu faço para o outro aquilo que não adianta, aquilo que não vai só para lavar a consciência. Não. Quem é bom é bom. Você faz coisas boas. E aqui, quando aquele bebezinho foi tirado das águas, ele não tinha nome. Olha, a mãe de Moisés não tinha colocado o nome dele. Ele só era um bebê. E a Bíblia diz que ele era muito bonito. E quando essa moça, com esse coração enorme,
ela foi contra toda a maldade daquele momento. E ela enfrentou a maldade, porque o bem sempre vai vencer, a verdade sempre vai vencer, a justiça sempre vai vencer, o perdão sempre vai vencer, a graça sempre vai vencer. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa boa e você tem a bondade no seu coração. Você se comove com a dor do outro. E quando você se comove, você toma uma atitude, né? Então, quando esse bebê foi tirado das águas, ele não tinha nome. E essa moça, né, Abitia, a filha de Faraó, ela deu nome para ele. Ela chamou ele de Moisés, né? Salvo das águas ou tirado das águas. E criou Moisés. Ele cresceu no palácio de Faraó. Ele ficou no palácio até 40 anos. E olha, que coisa maravilhosa. Quando uma pessoa é boa, ela não tira a pessoa da beira do precipício e deixa lá. Não, ela continua fazendo bondade. Então, ela foi a mãe adotiva de Moisés, ensinou todas as leis, todas as regras do Egito. A Bíblia diz que Moisés era versado na palavra, ele era inteligente, né? E ele foi criado como um príncipe egípcio. Ah, mas ele era um levita, né? Da tribo de Levi, que o pai dele era levita. E aonde que a senhora leu isso, pastora? Eu li isso no livro do Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O capítulo é o 2 e o versículo é o 8, né? Quando Miriam chegou para Talmud e disse: Quer que eu vou achar uma hebreia, uma ama de leite para ele? E ela disse: Quero. E Moisés, então, até os 3 anos, foi criado por Joquebede, a mãe dele de verdade. Mamou na mãe dele, a mãe dele deve ter falado o Alcorão para ele, né, o pai dele, e ele ficou lá. Depois, a mãe levou ele no palácio e ele ficou. O que que você aprende com isso? Eu aprendo com isso que quando Deus é na minha vida, eu faço coisas que Deus faz. Deus é espírito, Senhor, está no céu, mas Ele conta comigo fazendo coisas boas aqui nessa terra. Quando eu tenho uma atitude boa, a minha atitude boa vai influenciar outras pessoas, vai alcançar outras pessoas. Moisés, com uma atitude boa de Talmud, ele livrou mais de 1,5 milhão de pessoas. Olha, a bondade de Talmud salvou mais de 1,5 milhão de pessoas. E com a sua bondade você pode salvar sua casa, com a sua bondade você pode salvar sua família. Então, quando você vê a sua família sofrer, quando você vê a sua família necessitada, aí eu vou orar por você. Toda oração tem uma atitude. Oração sem atitude é fé sem obras e ela é morta. A Bíblia diz: toda fé precisa ter uma obra. Toda fé precisa ter algo que se constrói, algo que faz, não é? Então, que nesta madrugada você possa se levantar da onde você está. Talvez uma atitude de maldade colocou você aí, no chão, doente. Talvez uma atitude de maldade fez você perder sua casa, perder sua família. Talvez uma atitude de maldade fez você perder seu emprego. Então, agora, Deus está tendo misericórdia de você e Ele é toda a bondade que você precisa e eu estou aqui falando com você. Então você vai se levantar. Você vai se levantar porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus vai te abraçar nesta madrugada. Não importa o quanto as pessoas foram má com você. Não importa o quanto eles fizeram de maldade com você. Você, filho de Deus, não retribui o mal com o mal. Você retribui o mal com o
bem. Só assim você vai poder ser representante de Deus nessa terra. Se você fizer mal para aquele que te faz mal, ama somente aquele que te ama, aquele que não te ama, você não ama, então você ainda não é representante de Cristo na terra. Você só é um seguidor ou um religioso, mas nós não estamos aqui para buscar uma religião, nós estamos para buscar um Deus transformador, um Deus que transforma, que muda, que faz todas as coisas. E nesta madrugada, a misericórdia de Deus vai te alcançar e vai te curar nesta madrugada, vai libertar a opressão da sua mente, vai libertar a opressão do seu coração e você vai seguir em frente. Deus, olha, o que ele fez para salvar um povo? Ele fez esse menino sair de dentro do lar, ser criado perto da pessoa que mandou matar todos os meninos, porque Deus tinha algo com esse menino. O nome dele, Moisés. Deus preparou Moisés para libertar os hebreus dos egípcios. Olha só o que Deus faz. O que Deus não vai fazer para você, hein? Para te livrar, livrar sua casa, livrar sua família. Deus, ele faz. Você só tem que crer. Vamos orar? Você coloca a sua água, você coloca a sua roupa. Você, nesse domingo, vai ser o melhor domingo da sua vida, né? O nosso mês está terminando e você terá a melhor última semana do mês de novembro, no nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui pedir para esse Deus glorioso que se manifeste na sua vida de uma maneira toda especial. Pai, nesta madrugada, no nome de Jesus, eu oro por toda a igreja da meia-noite espalhada por esse planeta, espalhado por esse mundo de Deus, espalhado pelo Brasil, por outras nações como Portugal, Espanha, França e vai por aí afora. Eu oro, Senhor, por todos os teus filhos, que a misericórdia do Senhor encontre eles, que a graça do Senhor encontre eles, Senhor, que a bondade do Senhor encontre, assim como Moisés encontrou pela frente uma mulher boa, com um coração bom. Eu oro para que pessoas boas, Senhor, estejam no caminho dos teus filhos. Quantas vezes precisamos de uma mão estendida, quantas vezes precisamos de alguém, Senhor, alguém que estenda as mãos, de alguém que nos ajude, alguém que, Senhor, nos ajude a dar o próximo passo. E na maioria das vezes, Senhor, não encontramos, mas eu oro para que o Senhor prepare alguém bom para estar ajudando essa família, ajudando esse moço, essa moça, esse idoso, essa idosa, esta grávida, este bebê, este lar. O Senhor tem anjos espalhados pela terra e o Senhor pode providenciar um, meu Pai, em nome de Jesus, para esses teus filhos, e eu creio que o Senhor pode fazer isso. Por isso eu oro, Senhor, pedindo que a tua misericórdia, que a tua graça entre nesse lar, entra nesse centro cirúrgico, entra nessa UTI, entra nesse quarto de hospital, entra nessa cela, nesta prisão, entra, Senhor Jesus, nessa casa onde há sofrimento, entra, Senhor, nessa casa onde há agressões físicas, onde há fome, onde, Senhor, há tudo que é ruim. Entra com a sua bondade, entra com a sua misericórdia, entra com a sua graça. Enxuga as lágrimas daquele que chora, Senhor, aquele que está desconsolado, consola, aquele que, Senhor, perdeu um ente querido, que o seu amor e a sua graça estejam com esta pessoa. Senhor Jesus, ajuda nós passarmos por momentos difíceis, por passar por separações, ó Pai, eternas, que o Senhor ajude o teu povo no sofrimento, porque o sofrimento não é eterno. Senhor Deus, levante pessoas
que possa salvar, que possa tirar das águas aquele que está na água, como o Talmude tirou Moisés das águas. Senhor, prepara outras Talmudes, outras Mitias, para tirar os filhos do Senhor da água, para, Senhor, colocar parte para que eles se levantem, para ser, Senhor, um restaurador de brechas, um consertador de muros, porque é o que nós estamos precisando nesse tempo. Eu abençoo a igreja da meia-noite, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a graça do Senhor, pedindo a bondade do Senhor, que o Senhor consagre esta água, coloca, Senhor, o bálsamo, o remédio, para aquele que está fazendo quimioterapia, radioterapia, aqueles que estão, Senhor, fazendo tratamento com, Senhor, tratamento agressivo, que o Senhor ajude no nome de Jesus. Dê um domingo abençoado aos teus filhos, visita os pastores espalhados pela terra, coloca um novo cântico na boca desses líderes, coloca uma palavra rema na boca desses líderes nesse domingo, para que todos os altares sejam inflamados com a sua graça, com a sua bondade, que haja misericórdia dentro das igrejas, que haja misericórdia nos templos, que todas as pessoas sejam envolvidas com esta misericórdia do Senhor. Eu oro abençoando com toda sorte de bênção a família da meia-noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Senhor, cura, libertação e salvação para esses teus filhos, em nome de Jesus. Igreja da meia-noite, vamos seguir em frente, que Deus abençoe a sua vida, um domingo abençoado e até a próxima madrugada, querendo Deus. Você é o melhor de Deus na face dessa terra. Vença hoje. No nome de Jesus, eu amo vocês. Um forte abraço.